Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem através da TV Câmara, através dos aplicativos também, do Facebook, do YouTube, do Instagram, de todos os lados aí, as pessoas que estão aqui ligadinho na TV Câmara assistindo aí o nosso trabalho e o início dessa comissão de estudos que nós estamos aqui na Casa de Leis de Ribeirão Preto, para discutir e apurar possíveis alternativas para o trânsito de veículos pesados, ônibus e caminhões na Avenida 9 de Julho. Como é do conhecimento de todos, a Avenida 9 de Julho é uma das importantes avenidas de Ribeirão Preto, tradicional, da época de ouro do café, e que hoje encontra-se praticamente destruída e que precisa ser recuperada, o seu pavimento, o seu canteiro central, e por isso nós tivemos a iniciativa de criar essa comissão de estudos. E eu fiz questão de convidar meu amigo vereador João Batista, do Partido Progressista, e também o Paulinho Pereira, que não está presente, e o vereador Rodrigo Simões, que também está fazendo parte dessa comissão de estudos. Quero te agradecer, João, por estar com a gente nessa caminhada. Sabemos que temos muito o que fazer para que possamos dar uma cara nova à Avenida 9 de Julho e tentar apresentar uma proposta de recuperação que eu tenho certeza que vai trazer de volta ao nosso patrimônio público uma importante avenida que cruza aí a região do alto da nossa cidade de Ribeirão Preto. E para isso, hoje, nós vamos estar ouvindo o Dr. José Rubens Hernandes, que é o superintendente da ACI Distrital Sul. Nós fizemos questão de convidar o Dr. José Rubens Hernandes para que ele, em nome da ACI, e aqui representando os comerciantes da Avenida 9 de Julho, possa estar nos ajudando, colaborando, para que a gente apresente uma proposta de melhorias, de recuperação, ou até mesmo traga para a gente alguma sugestão do que pode ser feito, do que os comerciantes podem nos ajudar, possa estar colaborando com a gente, para que a gente apresente para o Executivo e que cobremos do Executivo uma solução para o caso. Vou abrir a palavra para o vereador João Batista, para que faça os seus cumprimentos. Antes também quero agradecer a presença do Dr. Tiago, que aqui está presente hoje, fazendo essa nossa ata dessa sessão. E muito obrigado, Dr. Tiago, pela sua participação. Vereador João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento, nos estudos dessa CE de tamanha importância, né? Discutir e falar sobre a 9 de julho. É um assunto aí pertinente, um assunto que acredito que toda a cidade está preocupada com a situação que a 9 de julho hoje se apresenta, né, para a sociedade. Uma avenida hoje com as calçadas todas sem um formato definido, mais alto, mais baixo, quebrada, com ladrilhos soltos. Temos o canteiro central da avenida, que o vereador acabou de falar, todo danificado, aquelas pedras portuguesas, né, todas soltas, as pessoas tropicando, caindo, machucando, sem nenhum aspecto de jardinagem ao entorno daquelas árvores. Ou seja, uma avenida que sempre apresentou como cartão postal de Ribeirão Preto, hoje apresenta assim uma total destruição, um lugar que realmente não está bonito para a nossa sociedade e que com tão pouco pode voltar a ser um cartão postal de destaque na nossa cidade. Com as mudanças que a Prefeitura tem feito agora de uso desta avenida, acredito que mais uma vez, mais ainda, agora que ela precisa mesmo de ser estudado e discutido, essa questão do transporte pesado, se isso, né, vai trazer realmente novamente uma possibilidade ali de tranquilidade para a região,
Mas, vereador, uma coisa que eu me preocupo muito é a questão da recuperação. Recuperar pelo menos o básico no momento, aquilo que está destruído. E um estudo maior aí de uma possibilidade de uma revitalização total. Então, além do transporte, que é a proposta desse estudo como foco central, buscarmos também essa possibilidade de uma indicação de uma revitalização total daquela avenida. É o coração de Ribeirão Preto. É um dos pontos mais bonitos da cidade. Então, é isso. Fico feliz e agradeço ao vereador por ter feito esse convite de participar da CE, porque isso realmente é um assunto que estava muito forte no meu coração há muito tempo, desde o início, quando nós iniciamos essa legislatura aqui na casa, e é um assunto que todos falavam, mas não trazia para a mesa para discussão. Então, muito obrigado pelo convite e que possamos, então, avançar nas discussões. Obrigado a você, viu, João? Obrigado por aceitar o convite de estarmos juntos, tentando apresentar uma proposta e que o governo consiga aí, colaborar com a cidade de Ribeirão Preto, revitalizando e trazendo de volta a Avenida 9 de Julho. O governo fala tanto, e a gente tem ouvido que os técnicos têm dito que é impossível recuperar porque não existe mais calceteiros, porque o paralelepípedo está tudo solto, tudo, e nós fizemos questão de estar fazendo alguns contatos em cidades onde tem paralelepípedo totalmente recuperados, bem cuidados, e existe sim essa mão de obra com facilidade. É questão de realmente de boa vontade de trazer a mão de obra especializada para que possam recuperar a Avenida 9 de Julho. E uma das preocupações nossas tem surtido efeito. Dias desses nós estávamos no programa Mentoria 2020 com o senhor Chaim Zayer, e o senhor Maurílio Biagi chegou a comentar sobre essa comissão de estudo. E aliás, eu faço questão até de depois estar conversando com o senhor Maurílio Biagi. Ele mostrou grande preocupação e interesse em colaborar com a recuperação da avenida, e nós vamos depois com essa comissão, João, conversar com o Dr. Maurílio Biagi para ver qual é a sugestão e o que ele pode fazer para ajudar a recuperação da avenida. Deixando bem claro que os trabalhos dessa CE nos preocupa muito a recuperação da Avenida 9 de Julho no trecho entre Amador Bueno e Avenida Independência. Por quê? Na continuidade, ela é asfalto normal. Então, isso aí é continuidade da pavimentação, do recapeamento, que nós já pedimos, já fizemos a solicitação, para que possa ser incluído no processo de recapeamento o que vai ser feito. Agora, da Independência até Amador Bueno, realmente precisa ser feito recuperação com mão de obra especializada, e é isso que nós vamos estar trabalhando para, juntos, o processo de retirada do transporte pesado dessa avenida, da Avenida 9 de Julho. Então, eu faço questão de convidar aqui para que se assente à mesa Dr. José Rubens Hernandes, que é superintendente da CI Distrital Sul. Dr. Zé Rubens, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pedimos desculpas aqui no ar pela última oitiva, que nós tivemos um impedimento, tivemos um problema por não ter feito. O senhor prontamente se prontificou de estar voltando aqui hoje com a gente, meu grande amigo de tantos anos. Eu gostaria que o senhor se sentisse bem à vontade, colaborando com a gente, colaborando com a cidade de Ribeirão, que eu tenho certeza que o senhor já fez tanto por Ribeirão Preto, e com essa colaboração agora que o senhor está cedendo aqui para esse trabalho nosso, junto à recuperação da Avenida 9 de Julho, vai estar ajudando muito mais a nossa gente e a nossa cidade. Só gostaria que o senhor dissesse o nome completo, qual a sua função, para que pudesse estar gravado isso em ata. Primeiro ao convite, ao vereador Eliseu Rocha, um amigo de longa data. Fiquei muito honrado, e não deixa de ser aqui uma incumbência de muita responsabilidade ser um porta-voz dessa magnitude. Ao vereador João, muito obrigado pela participação. Doutor Tiago, meu nome completo é José Rubens Hernandes, sou advogado de formação e sou superintendente da Distrital Sul e trabalho ali na rua Altino Arantes, 3 ruas paralelas a 9 de Julho acima.
e frequento quase todos os dias a 9 de julho, que eu vou a bancos, vou a restaurantes ali, então conheço bem o lugar e esses problemas que vocês se referiram, que é a questão do calçamento, do canteiro central, dos passeios, da degradação da avenida, que realmente é lamentável. Muito bom, doutor Zé Rubens, muito obrigado, viu? Doutor Zé Rubens, inicialmente nós vamos estar passando ao senhor algumas perguntas, essas perguntas vai fazer parte dessa nossa ata de hoje. E o senhor sabe me dizer quantos comerciantes atualmente tem a Avenida 9 de Julho, nesse trecho que a gente está dizendo aqui, que é entre Amador Bueno e a Avenida Independência? O número preciso eu não tenho, Eliseu, mas a gente sabe hoje que a avenida é tomada pelo comércio, a gente não tem mais residências ali, né? Então eu imagino que nós devemos ter ali uns 10 estabelecimentos por quarteirão, é uma quantidade significativa sim. Existem vários imóveis que estão vazios, desocupados, buscando locação, operações de venda, mas há um comércio grande ali. Eu não tenho o número, eu posso informar depois pelos cadastros que a ACI dispõe. Tá ótimo, agradeço. Destes comerciantes, o senhor tem ideia qual é o percentual que é associado à ACI? É muito baixo. Não há uma quantidade de associados significativa, mas eu também levanto esse número e passo para a comissão posteriormente. Vocês fazem essas reuniões periodicamente por setor? Por exemplo, vamos discutir comerciantes da Avenida 9 de Julho, do Boulevard, ou não? Vocês fazem uma reunião no geral? A reunião ela é aberta a todos os associados que estão vinculados à Zona Sul, ela é realizada uma vez por mês, aberta a todos os associados. Então não há uma distinção de uma região ou de outra, do Boulevard, da 9 de Julho, ou da Presidente Vargas, ou de Bonfim Paulista. A gente acolhe todos os problemas, as reivindicações e encaminha a quem de direito sempre assim. As reuniões são sempre abertas. É bem democrático lá. Perfeito. E o senhor sabe me dizer o que representa e qual a importância do tráfego de ônibus e caminhões na Avenida 9 de Julho para os comerciantes que estão ali estabelecidos? Hoje a gente sabe que o tráfego de veículos pesados ali, ele acaba sendo um fator de criação de problemas, né? Porque a gente sabe que isso provoca abalo nas edificações, porque elas não foram projetadas para receber esse tipo de tráfego, e também a gente percebe que o próprio calçamento não suporta isso, né? Ele é recuperado e logo ele degrada. Então parece que há uma necessidade de se evitar o trânsito ali de veículos de grande porte. Me parece que caminhões já não trafegam por ali, eu acho que é apenas ônibus, né, da circulação municipal. Tá. Em visitas procedidas pela nossa assessoria, alguns comerciantes relataram que a vibração provocada pelo tráfego de veículos, que o senhor acabou de dizer, chega a afetar a estrutura de alguns imóveis, causando prejuízo. A ACI tem conhecimento de fatos como esse? O senhor tem algum caso assim, que possa relatar, olha, aconteceu em tal imóvel, aconteceu em tal comércio, para que a gente possa estar usando isso como referência? E se foi adotada alguma providência? Que seja do meu conhecimento, nenhum caso desse tipo foi relatado, mas eu tenho uma experiência própria minha. Meu escritório está na rua Altino Arantes, e ele passou por uma reforma e ele sofre rachaduras na parte frontal, que é onde está o tráfego mais pesado. Agora, deve ter uns 2 anos que houve a recuperação do pavimento, foi recapeada ali a rua Altino Arantes, e esse problema parece que ele reduziu, porque não passa mais tendo vibrações, porque era decorrente ali de buracos que havia no pavimento. Mas o mesmo problema acho que é vivido por todos, porque as construções elas datam de mais de 50 anos ali. Então não são construções que têm a utilização dessas técnicas mais modernas, com concreto armado, que pode evitar esse tipo de fissura, rachadura. Então acaba havendo sim problemas. Perfeito. João, se tiver alguma pergunta, você pode ir intercalando também, tá bom? Apesar da dificuldade, se o tráfego de ônibus e caminhões fosse cessado na Avenida 9 de Julho, a CI consegue informar se haveria algum impacto para os comerciantes, por exemplo, com funcionários, com o público que chega nas suas lojas? O senhor acha que se a gente tirar os ônibus da avenida, traz algum prejuízo, algum impacto que possa atrapalhar? A circulação de caminhões eu acho que não prejudica em nada tirar.
eu acho que é até benéfico, porque os caminhões eles podem ser reduzidos, os portes deles, para que façam entregas e transitem por ali. Isso a gente já tem uma realidade assim, acho que na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, né, os veículos de grande porte não entram no centro, só de pequeno porte. E a questão do tráfego de ônibus, ela vai reduzir de uma certa forma a frequência de pessoas em pontos. Isso teria que haver um estudo por parte da Transep para poder verificar qual é a quantidade de pessoas que circulam. Mas se esses pontos forem realocados para as proximidades, eu tenho a impressão que não causaria prejuízo, vai acabar ocorrendo o mesmo movimento ali de transeuntes, o mesmo movimento de comércio. Mesma coisa. Nós vamos estar convidando, inclusive, o pessoal da Transerp, serão ouvidos também por essa comissão de estudos, porque a gente vê que a avenida em si teria condições de você colocar o tráfego de ônibus cruzando a avenida em alguns pontos. Então você deslocaria pela avenida a pé, 200 metros para lá ou 200 metros para cá, e os ônibus cruzariam as avenidas. Um grande exemplo que nós temos são os calçadões que tem nos grandes centros, aqui em várias cidades, em Campinas, em Curitiba, em vários lugares, o ônibus não entra no calçadão. Então essa desculpa de que, não, porque o ônibus tem que passar na porta do meu comércio, não existe. A própria General Osório, que tem um calçadão longo, os ônibus passam cruzando nas transversais, e os funcionários descem ali, ou até as mesmas pessoas que vão no comércio também descem naquelas ruas e andam a pé no calçadão. Então essa desculpa de que é um corredor de ônibus, é um corredor que é obrigatório ter ônibus, não me convence. Então eu quero deixar essa fala bem colocada, dizendo que não me convence, porque nós podemos colocar os ônibus nas ruas que cruzam a Avenida 9 de Julho. Teria que analisar, eu até já falei isso mais de uma vez, uma análise por parte da Transep, provavelmente, para verificar se as ruas adjacentes elas comportam esse tráfego, porque senão a gente vai estar transferindo o problema para um outro lugar, né, tirando da 9 e colocando nas ruas próximas, porque a gente percebe que o bairro não foi projetado para veículos de grande porte. Então, me parece que a solução que tem é restringir realmente o trânsito de veículos de grande porte ali. E aí teria que ver a questão da mobilidade urbana, que no que diz respeito a pessoas, né? Os ônibus, se podem ser de tamanho reduzido, como que seria isso? Porque realmente vai impactar, se a gente colocar, por exemplo, na Bernardino de Campos, se a gente colocar na João Penteado, naquelas ruas, elas não têm ali uma capacidade de porte para suportar aí um tráfego intenso, pesado. Eu acredito, doutor Hernando, o senhor tem toda a razão, talvez não teria hoje, porque nós temos naquelas ruas estacionamentos praticamente dos dois lados. Teríamos que estar revendo, talvez tirar o estacionamento de um lado, colocaria de um lado só, e aí sim, você faz um corredor de ônibus. Então, é necessário um estudo, né, que considere vagas, estacionamentos, o trânsito e como vai ser trabalhado isso. Tá bom. Sabe me dizer se haveria concordância e participação dos comerciantes em possível parceria com o poder público para melhorias e conservação da via pública, inclusive o canteiro central? Essa ideia, a gente até tem ela de se transferir para a iniciativa privada a conservação, mas a gente nunca fez uma pesquisa para efetivamente verificar se há alguma empresa disposta a isso. A gente poderia trabalhar nesse sentido pela própria CI, para poder prospectar ou divulgar a ideia e ver se surgem aí parceiros. E teria que ver também qual é a contrapartida que o poder público vai oferecer para esse tipo de atuação. Mas eu entendo que uma das soluções é talvez colocar nas mãos da iniciativa privada a conservação. Não sei se a restauração é possível, porque ela está tão degradada que deve ser um investimento muito pesado. E talvez exija uma contrapartida muito pesada também. Mas talvez os atos de conservação, de exploração, também devem ser interessantes. No trecho ali que está entre Amador Bueno e a Independência, a gente percebe também que ali tem um acervo arquitetônico de grande importância, porque se a gente considerar, se a gente fizer uma comparação, grosso modo, a Avenida 9 de Julho, ele equivaleria mais ou menos ao surgimento da Avenida Paulista em São Paulo. É claro que são projetos completamente diferentes, em realidades completamente diferentes, mas a Avenida Paulista em São Paulo era a residência dos Barões do Café,
das pessoas mais abastadas, dos industriais que ali ficaram, que ali moraram. E ali na 9 de julho a gente percebe que era a residência dos fazendeiros aqui da região, das pessoas mais abastadas. E tem casas ali magníficas, é um acervo arquitetônico também que é preciso se preocupar em como conservar isso, porque a gente percebe que naquela parte em que ela prossegue, havia uma residência ali muito bonita que foi ocupada agora por um prédio grande, que é um supermercado, e aquilo não existe mais. Então a gente vê que a 9 de julho, na parte mais histórica, isso também pode acontecer. A gente já vê que tem algumas empresas ali que mudaram completamente as fachadas, já descaracterizaram. Isso pode fazer com que se perca no caminho essa intenção de fazer uma restauração, porque não é só restaurar o pavimento, a calçada, mas também se preservar o conjunto arquitetônico, as fachadas das casas. Isso é importante também, mas também temos que tomar um cuidado danado com isso, porque de repente os tombamentos ele acaba trazendo aí, um abandono. Nós temos um caso em Ribeirão Preto de vários prédios também abandonados e que nem o poder público nem o particular, a iniciativa privada está cuidando disso. É que acaba ficando um processo muito caro, né? Caro, e não há estímulo, né? Não há nenhum incentivo a se manter aquele tipo de aspecto, né, que é da própria fachada, que tem a ver até com a lei da cidade limpa. Talvez pensando nisso seja possível criar um critério geral para a cidade toda, nesses ambientes onde há um conjunto arquitetônico importante, imponente, como é o caso, por exemplo, de algumas ruas do centro, né? Por exemplo, se a gente pegar a rua José Bonifácio, a rua Saldanha Marinho, ele tem uns trechos que tem alguns prédios muito antigos que merecem ser conservados. Então, qual seria a contrapartida que a pessoa recebe para aquilo? Se a gente colocar uma restrição muito forte, acaba acontecendo isso, porque aquela imposição legal muito rígida, ela acaba fazendo com que ninguém cumpra, né? Então acaba havendo um abandono. Mas que haja aí até por conta da Câmara, que eu acho que esse que é o desafio, né? A descoberta aí de um estímulo para que as pessoas se sintam bem em exercer uma atividade ali, num conjunto arquitetônico bonito, histórico, e também se sintam desafiadas a preservá-lo, porque aquilo faz parte da história nossa. Correto, né? Correto. E manter também a história da cidade, o patrimônio, né? Que é muito importante. E você tem razão, a gente vê que quem tem patrimônio público, prédios tombados, não está cuidando. O caso do Hotel Brasil, de tantos outros que deterioraram. Exatamente. Estão desmanchando sozinho, porque o poder público também não oferece uma contrapartida. Até o IPTU, que é realmente a única que tem de contrapartida, é uma dificuldade muito grande para esse proprietário conseguir a isenção. Quer dizer, porque eles barram de todas as maneiras. Então você tem razão, realmente precisaria ter uma contrapartida melhor, incentivo, para que pudesse estar se recuperando isso. E também colocar esse prédio em uso, porque tem condições de colocar, mesmo o prédio tombado, você tem condições de colocar em uso. Sem dúvida. Não existe esse negócio. Porque eu tenho um prédio tombado, eu não posso usar. Mas claro que pode, quem disse que não? Só você manter a característica, tudo direitinho, mas enfim, você pode usar, como lá fora todos são usados, né? Eu acho que isso não é a justificativa, porque o prédio, sendo um prédio que merece aí uma conservação diferenciada, ele pode até abrigar uma atividade que explore isso. Eu acho que os empreendedores aí, no mundo aí do empreendedorismo, vai perceber isso, né? Esse desafio. A gente tem até uma ideia, acho que a Câmara está trabalhando nisso, a questão de transformar Ribeirão Preto num polo turístico, né? Quando a gente fala em transformar a cidade num polo turístico, a gente tem que pensar em locais de visitação. Então, esses lugares históricos, esses lugares importantes, imponentes, eles merecem ter um cuidado especial. Mas eu repito, a gente não pode criar uma condição tão severa de conservação, tão rígida, que isso atrapalhe a ocupação e a exploração. A ideia é que isso seja um estímulo, um atrativo até. E aí, talvez pensar na linha do tempo, algum tipo de isenção. Acho que o IPTU, no contexto, ele acaba sendo insignificante, né? Porque uma reforma, por menor que seja, são 30, 40, 50 anos de IPTU que a pessoa está gastando num período, às vezes, de 6 meses. Então, isso não vai funcionar como um estímulo. E as incorporadoras também, se deixar, elas podem, né, transformar aquilo num conjunto de prédios também, não sei...
isso parece que vai contra, né? Ali não é uma região de edificação de pavimentos, de vários pavimentos. Mas a ideia é criar algum tipo de estímulo. Então, de repente, estimular a prestação de serviços no local, com algum tipo de isenção por um determinado período da instalação, início de atividade por 3, 5 anos. E isso talvez faça com que as pessoas busquem ali, eu vou querer me instalar lá, porque além de ser um lugar bonito, eu estou contribuindo para poder preservar, também tem um benefício que é uma isenção, né? Não tem que a gente fala, não tem um cafezinho gratuito aí, né? Não tem almoço grátis, né? Todo mundo tem uma conta para pagar. Só seguindo esse raciocínio, doutor, que nós estamos falando exatamente da 9 de julho, mas enquanto vocês estão comentando, nossa mente vai viajando pela cidade de Ribeirão Preto, né? Eu tive a alegria de ficar um final de semana na cidade de Ituverava, participando de um curso nesse final de semana, e fiquei exatamente em frente a uma praça, que eles têm uma praça grande, né? E é tão bonito ver as pessoas idosas, jovens e crianças, todos circulando pela praça. A iluminação da praça parecia você estava no período diurno, de tão bonito e aconchegante. O gramado daquela praça muito verde, então você vê que mesmo na época de seca ele está sendo cuidado, as árvores podadas, limpo, varrido. Então eu olhei assim e falei assim, puxa vida, você chega em Ribeirão Preto hoje, você vai na Praça 15 esse horário, vai lá agora, uma secura total, as plantas estão mortas, aonde era a fonte que não existe mais, está parada, aquelas árvores que tem em volta, ele tem um nome específico, eu gosto um pouco dessa questão do verde, ela chama buchinho, né? Buchinhos. Vamos falar buchinho, outros nomes, mas enfim, são plantas que levam anos e anos para chegar naquele tamanho. Hoje a metade estão mortas, totalmente morta, apagada, árvores com galhos secos, ou seja, um lugar que não dá para ficar, para dizer eu vou à Praça 15 para passar um momento com a minha família, ou eu vou sentar naquele banco, vou ler um livro, não sei, alguma coisa desse tipo. Não é. Hoje realmente a Praça 15 está totalmente, como que eu diria assim, contrário àquele momento de lazer. Aí quando nós voltamos o nosso olhar para 9 de julho, que eu lembro que antigamente os moradores não permitiam nem comércio, havia uma discussão que não podia estabelecer comércios ali porque era um lugar de residência. Hoje, quando nós estávamos pensando, o que nós temos lá? Grandes agências, bancos, né, bancárias assim, enormes, que ocupam quase um quarteirão todo com aquela sua fachada. Nós temos, no caso, supermercados, redes, farmácias aí com suas bandeiras de uma forma muito semelhante, iguais, então muito repetido na avenida, que tira o desigual, né? Passa a ficar tudo uma coisa só. Enfim, o belo está deixando de existir na 9 de julho hoje, na questão do patrimônio, dos prédios, em si, existem ainda esses prédios antigos que deveriam, é um assunto que nós devemos conversar sim. Talvez não pelo sistema que nós estamos discutindo aí na casa, que o tombamento está dando um problema lascados aí, né, para Ribeirão, mas outras formas de trabalhar. Mas o que eu queria dizer, eu fiquei feliz sim que esse final de semana, a 9 de julho, tem uma proposta nova de acolher a sociedade. Mas acolher o quê? Aonde? Por exemplo, eu acabei de falar de uma praça que eu vi toda a população divertindo com bicicletas, com passeios, enfim. Agora, quando você chega ali, hoje tem pessoas que estão evitando ir para 9 de julho passar com seu veículo, carro, e o comentário é único. Olha, quando eu entro lá pela altura da Independência até aqui na Amador Bueno, eu saio passando mal. Eu chego no final, eu vou falar, desculpa, está sendo filmado, mas ânsia de vômito, eu estou sentindo mal, porque é totalmente sem nível, né? E eu não acredito, e eu declaro aqui diante dessa TV que está filmando, que eu não acredito que num Brasil desse tamanho, nós não temos profissionais capazes de recuperar. Vamos arrancar tudo, como é que chama? Paralelepípedo, vamos arrancar, como fala? Assentar novamente. Existe sim, isso é uma desculpa muito sem sentido. Não tem sentido essa desculpa de não ter profissionais. E se nós não temos profissionais no Brasil, que eu não acredito, vamos buscar em outros países, seja na Europa, aqui na América mesmo, mas para recuperar. Então, isso é uma desculpa sem sentido, temos que buscar um outro assunto para discutir o porquê não ter esse olhar para 9 de julho. E eu digo, os comerciantes que assistiram essa reportagem, eu vou dizer, fiquem atentos, eles estão perdendo clientes, as pessoas estão deixando de ir porque não aguentam mais. Como que chama aquela, não é gangorra, parece quando você vai aos parques antigos, tinha aqueles tobogã, não é? Aquelas coisas.
tobogã. É isso que está acontecendo no 9 de julho. E a gente passa mal, literalmente. Não sei se algum de vocês teve essa experiência de, entre esses 6, 7, 8 quarteirões, o organismo tem uma... E é um lugar de restaurantes, lugares onde as pessoas vão para se alimentar. Então, eu novamente falo, não temos Praça 15, não temos 9 de julho, nós temos os parques. Os parques em Ribeirão Preto hoje até está de uma forma equilibrada, né? Mas são lugares que acolhem as pessoas logo pela manhã ou no final da tarde. E por que não por volta aí do almoço, do meio-dia, as pessoas voltaram aí, era 9 de julho, para almoçar, tomar um sorvete, passear. Então eu deixo essa minha preocupação, viu, vereador? Olha, nós não temos mais Praça 15, nós não temos mais 9 de julho, e eu não sei onde nós temos uma praça em Ribeirão Preto, um lugar onde nós poderíamos estar conduzindo pessoas para o lazer. Não tem mesmo. E o foco aqui hoje não são praças, né? É 9 de julho, então vamos voltar. Eu repito, o que nós temos na 9 de julho hoje? Redes de farmácia, laboratórios, bancos, né? É isso que nós temos lá. Então, por favor, vamos trabalhar para devolver isso para a cidade. Uma característica que eu acho que tem que ser realçada da 9 de julho é que se a gente caminhar pelos passeios ou pelo canteiro central, indistintamente, a gente tem sombras das árvores, tá? Então, assim, esse é um privilégio numa cidade que já foi muito arborizada. Ribeirão Preto, na década de 80, ela era muito reconhecida pela quantidade de árvores que ela tinha nas ruas. Hoje, nem tanto, né? A gente vê que ali no Boulevard, onde eu estou, no Jardim Sumaré, já foram tomados os quarteirões pelo concreto, né? Mas a 9 de julho ela tem essa característica, ela tem uma formação de árvores muito bonitas, muito frondosas, grandes, elas sombreiam toda a avenida, tanto de quem caminha pelo canteiro central, que é óbvio, mas quem está nos passeios, a gente consegue caminhar na hora do almoço, à sombra, tá? Então, esse é um dos aspectos também que eu acho que é muito interessante. Agora, há uma iniciativa de fechamento da avenida aos finais de semana, aos domingos, me parece, e uma sugestão que eu coloco, porque a gente também não tem um conhecimento técnico de ocupação desses espaços públicos. A gente sabe que a cidade ela tem que ser destinada não aos carros, mas às pessoas, não a veículos, mas a quem está sendo o motivo da existência da cidade, que somos nós. E talvez envolver, né, ou as faculdades aí de engenharia e arquitetura, ou a própria associação de arquitetura, de engenharia, né, existe uma aqui, eu acho que ela pode contribuir com algumas ideias dentro de um contexto que a gente percebe também que é a realidade nossa, né? Eu até acho que é interessante, a gente deve ter profissionais ou empresas que consigam fazer a recuperação do pavimento, mas eu tenho a impressão que isso hoje deve ser uma situação inviável financeiramente, deve ser muito caro. Então, por isso que se fala muito em tentativa de pavimentar, né, de asfaltar. Mas eu prefiro trabalhar ou ter a hipótese da realidade, o que a gente tem hoje. Então, talvez com alguma modificação, alguma situação assim, algum ajuste ali na avenida, a gente consiga atrair pessoas para que frequente ela. Então, às vezes, os arquitetos, os urbanistas, eles consigam contribuir com ideias que seriam melhores até no contexto que eu estou me colocando, porque eu me coloco como um frequentador da avenida, gosto de ir lá, caminho por lá às vezes na hora do almoço, eu acho muito bonito, mas a gente não consegue às vezes ter uma contribuição decisiva como é a de um arquiteto, um urbanista. De repente, lá naquela construção que a gente tem uma dificuldade muito grande, um detalhe faz toda a diferença, chama a atenção, né? Eu acredito o seguinte, eu não acredito que seja caro recuperar a avenida. Porque o que é caro? Caro é o material que está lá. Comprar um paralelepípedo, esse é caro. Esse é caro. Mas você, só a mão de obra, você vai usar lá areia, mão de obra e compactadores. Então, eu falo porque vem do mercado da construção civil, a gente sabe o que a gente está falando. Então, dá para fazer. Você pode fazer por quarteirão, por quadra. Você pega um quarteirão, então, fecha uma via, trabalha ela inteira, faz ela inteira e assim vai fazendo, entendeu? Você retira tudo, faz a compactação primeiro do solo direitinho, aplica areia, aplica os paralelepípedos, pronto, você entendeu? Então, é um serviço difícil? Lógico que é, mas é mão de obra, porque o material está lá. Então, eu não vou comprar concreto, vou precisar usar os compactadores e a areia, isso sim. E o restante é mão de obra mesmo. E tem mão de obra. Nós temos mão de obra aqui pertinho, em Minas Gerais,
Nós temos alguns, já estamos fazendo uma pesquisa direitinho, já falamos inclusive em alguns lugares que existe a mão de obra, tem um pouquinho mais longe também, ali em Ouro Preto tem, Mariana tem, aqui no Rio de Janeiro tem também mão de obra. Então a gente tem eu em São Paulo, sinceramente eu não lembro assim, mas comentaram esses dias que até em Ribeirão Preto existe a mão de obra. Quer dizer, nós não fomos a fundo ainda, certo? Nós achamos em Mariana, em Ouro Preto, Paraty tem, e parece que em Ribeirão existe a mão de obra também. Quer dizer, então já, só de falar que já tem em Minas já me resolveu o problema. Okay. Então tá fácil. E também, João, e doutor Hernandes e os demais aqui presentes, eu fiquei muito feliz com a iniciativa de fechar a avenida aos domingos das 7 às 13 horas. E dizer que tudo foi praticamente copiado dessa comissão de estudo. Nós aprovamos a comissão de estudo, foi um sucesso o lançamento da comissão de estudo, e aí nós começamos a divulgar os trabalhos que a gente queria, e qual era a intenção nossa, como é que a comissão de estudo vai andar, e por coincidência, 15 dias depois foram falados, agora nós vamos fazer um teste de fechar a Avenida 9 de Julho aos domingos. Então eu fiquei muito feliz, viu, João, porque é um trabalho nosso, que não nos deu a paternidade, mas que os chupim aí copiaram da gente e foram no nosso embalo, e quem quer que seja que faça bom proveito. Mas eu faço uma pergunta para o senhor: qual foi a experiência dos comerciantes com o fechamento da avenida? A ACI foi consultada a respeito, e o senhor aprova a iniciativa do fechamento da avenida aos domingos? Que eu tenha conhecimento, a CEI não foi consultada em relação a essa iniciativa, mas a gente apoia ela porque é uma maneira de fazer uma ocupação adequada de um espaço público bastante relevante da cidade. E a gente tem algumas regras que acabam travando o funcionamento do comércio nos finais de semana. Então as empresas que estão ali, bancos, farmácias funcionam nos finais de semana, mas bancos normalmente não, e várias empresas comerciais ali, elas não abrem. Então a gente teria que ver uma flexibilização para que houvesse um funcionamento ali e para que outras atividades fossem atraídas ali para o local. Certo. Eu também aprovo, quero deixar bem claro isso. E aliás fiquei muito feliz, porque foi como eu disse antes aqui, nós apresentamos a CE, nós começamos a falar de todas as nossas intenções, tirar o tráfego pesado da avenida, entregar a avenida para o uso da população, trazer a população de volta para a avenida, e começaram a captar. Então vamos sair na frente, vamos dar um tirinho aqui, mas foi muito bom, eu aprovei a ideia e sempre digo, não tem importância de copiar. Eu acho que o brasileiro tem um ditado antigo, né, que nada se cria, tudo se copia. Se há uma coisa interessante para a nossa cidade que foi beneficiar a todos, que copiem. Fiquei muito feliz com isso, e vamos continuar trabalhando firme e forte para tirar o tráfego pesado da avenida. Vamos trabalhar para recuperar a avenida, vamos cobrar do executivo, vamos procurar a iniciativa privada, vamos contar com a sua colaboração, doutor Hernandes, que eu tenho certeza que eu posso contar com ela, porque eu conheço muito bem, para que a gente possa achar meios de ajudar o executivo. Porque o executivo, a resposta nós já temos, nós não temos condições, é a resposta do executivo. Então o que é que nós precisamos? Ajudar, convencendo a iniciativa privada a nos ajudarmos. Tem formas, nós podemos criar espaços cedendo para a iniciativa privada. Grandes redes podem ter interesse de montar os quiosques nos canteiros, sem atrapalhar o passeio dos pedestres. Existe a possibilidade de criar quiosque nos canteiros de grandes marcas, não vou aqui falar a marca porque nós estamos fazendo contato, e que traga um retorno que aos finais de semana e no dia a dia vai estar usando esse espaço, além de estar divulgando a sua marca, porque quantas pessoas vão passar no dia a dia ali, e que passam, e que passará também a ser um ponto turístico em Ribeirão Preto, porque volta a ser um ponto turístico, porque hoje não é porque as pessoas não querem passar lá porque não conseguem andar, você entendeu? Dias desses eu peguei minha esposa à tarde, num sábado à tarde, e fui no Pinguim, agora, sábado passado, fui pro Pinguim, cheguei lá, eu fiquei na fila para poder entrar. Por quê? Porque é um ponto turístico,
é um espaço que as pessoas que chegam em Ribeirão Preto querem ir lá para poder ver o pinguim. É isso que nós precisamos. E outro dia, conversando com o pessoal, nós temos que fazer isso de vários outros pontos turísticos em Ribeirão Preto. Por exemplo, eu adoro as Sete Capelas. Gosto muito de ir lá, vou muito lá rezar sozinho e tudo. Só que tem um detalhe. Qual é o incentivo que a Sete Capelas tem para levar um turista lá? Eu fico olhando lá, eu não vejo carro de fora, vejo os carros só de Ribeirão. Por quê? Não tem incentivo para levar o turista lá. Nós poderíamos ter. Podemos pegar aquela área da frente ali, fazer um grande restaurante bonito, tal, direitinho, que a gente pudesse, olha, em frente às Sete Capelas, ou seja, as pessoas vão nas Sete Capelas, teríamos ali na frente um grande restaurante, tudo, e as pessoas iriam ali com a sua família e tal, fazer as suas refeições, mas porque falta incentivo. Falta incentivo, aquilo que você falou no início lá. O empresário ele não faz investimento se ele não tiver um retorno. Sem retorno, o empresário não vai. Ali já tem, vamos dizer assim, o necessário para ser configurado como um bulevar, que é a vegetação. Né? A gente já tem um bairro, a avenida inteira arborizada com sombreamento das calçadas. Então, acho que teria que fazer um ajuste ali arquitetônico nos canteiros centrais, no entorno, de como vão ser os passeios, se eles vão ser mantidos daquela forma ou não. Isso. E a avenida também tem uma situação muito peculiar, que na cidade a gente vê que não é comum, que é um dos únicos lugares em avenida que é permitido o estacionamento no canteiro central, né? No meio-fio do canteiro central. Isso é uma situação que há muitos anos acontece ali. Toda vez que se cogita em alterar isso, há um movimento muito forte ali dos comerciantes que não querem, não desejam isso. E até vem se discutindo agora a implantação de área azul naquela região, para poder tornar mais democrático o uso do espaço. Mas a gente percebe que falta um detalhe para usar a área, alguma coisa ali que não é difícil e talvez atrás disso acaba acontecendo. A recuperação vira um processo, né? Eu acho que vai naturalmente depois se realizando. Tá bom. Doutor Hernandes, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, saber se o senhor tem mais alguma colocação. Por favor, se o senhor tiver, nos passe, que será uma honra para a gente estar incluindo, porque nós vamos estar aqui ouvindo vários setores da sociedade, a Transerp, o planejamento. Nós queremos ouvir o máximo de pessoas que tenha informações, que possam nos ajudar para que a gente possa fazer um bom relatório, né, João? No final, apresentar para o Executivo, nós queremos apresentar uma proposta. Ó, isto é viável, porque nós já ouvimos a sociedade em todos os setores e chegamos nesta conclusão. Então isso vai contribuir e muito. Se o senhor tiver mais alguma contribuição, deixo a sua palavra. Eu primeiro agradeço muito em nome da Associação Comercial ter essa oportunidade e também a responsabilidade de ter esse posicionamento aqui. O que eu preciso frisar é o que eu já disse no começo da minha fala. A gente precisa de um estudo técnico bem fundamentado para que a gente não mude o problema de lugar. Senão a gente vai tirar um tráfego pesado da 9 de julho e colocar no entorno que também tem suas restrições, suas dificuldades. E não é essa a ideia. A gente tem que resolver o problema como um todo. Né? Se a 9 de julho não comporta e as ruas também não comportam, aí a gente precisa de ouvir os técnicos para saber como é que a gente vai lidar, que a gente tem aí uma dificuldade para resolver. Mas eu louvo a comissão de estudos, porque é uma iniciativa muito boa. Sugiro o envolvimento do pessoal relacionado à arquitetura e urbanismo, que eu acho que eles podem contribuir com algum ajuste ali na formatação das coisas dentro da nossa realidade econômica. Eu acho que com um custo mais baixo possível, de uma forma que a iniciativa privada possa vir para agregar, até num sistema de conservação de praças, como a gente já tem. E eu me comprometo em buscar essas informações o mais rápido possível, da quantidade de empresas instaladas na 9, no entorno, e dos associados. Eu passarei isso posteriormente para a comissão. E agradeço aqui de coração essa grande oportunidade, Eliseu. Muito obrigado, doutor Hernandes. João Batista? Só algumas palavras, não repetindo tudo que o doutor acabou de falar, dizer que eu concordo plenamente. São esses alguns dos caminhos que temos que buscar, aproveitando as faculdades, universidades da nossa cidade, para que eles mesmos, como moradores, estudantes da nossa cidade, tragam soluções, participem dessa discussão. O setor privado, perfeito, não tem como o setor público assumir tudo de uma forma pesada, que nós sabemos como, só de imaginar, sem nenhum técnico aqui para nos
divulgar alguns números, alguma coisa, a gente sabe que realmente é. Então, trazer o setor privado para estar junto nessa discussão. E é isso, trazer as pessoas de volta para a rua, né? Eu termino dizendo que eu discuto aqui também numa outra frente parlamentar, que é a questão da vida e da família, e um dos assuntos que nós estamos discutindo hoje é a questão que o ser humano está sentindo essa modificação muito rápida por falta. Talvez um dos pontos seria isso. Por exemplo, hoje onde nós levamos as pessoas para os grandes shoppings, né? Uma cidade que tem 4 shoppings, igual a nossa, está bem abastecida, né? Tem lugar para todo mundo. E os lugares públicos abertos estão abandonados, sujos, quebrados. Então vamos recuperar, vamos trazer de volta esse povo para a rua, que é o que está fazendo falta de uma forma muito grande hoje para a humanidade, né? A sociedade precisa voltar a conversar, a reunir. E 9 de julho é um lugar propício. Termino dizendo as suas palavras: as árvores, o verde da 9 de julho, ele é invejável. Muitos municípios gostariam de tê-las aqui. Árvores, com aquela, né, beleza toda que nós temos ali. Então, concordo com seus pensamentos e é por aí. Vamos trabalhar. Obrigado, João. Obrigado, vereador João Batista. Obrigado, doutor Tiago. E mais uma vez, doutor Hernandes, muito obrigado. Obrigado à minha assessoria, obrigado ao pessoal da Câmara também, a nossa fotógrafa, muito obrigado. E a todas as pessoas que nos assistem em casa. Assim, nós damos por encerrada essa comissão de estudo da Avenida 9 de Julho. Obrigado, Deus abençoe.